Para que servem os parafusos no microscópio composto? Para movimentos verticais do tubo, permitindo a melhor localização da imagem. No microscópio composto, você encontra dois parafusos que controlam a nitidez da imagem, como se fossem botões de ajuste fino. O macrométrico permite movimentos rápidos e amplos do tubo, aproximando ou afastando a objetiva da lâmina. O micrométrico permite movimentos lentos e precisos do tubo, ajustando a nitidez da imagem. O crescimento dos seres vivos ocorre às custas de quê? Da multiplicação celular. O crescimento dos seres vivos ocorre às custas da multiplicação celular. À medida que as células se multiplicam, elas formam novos tecidos e órgãos, o que resulta no crescimento do organismo. Qual é a função do espelho na fonte de luz do microscópio composto? Refletir a luz, fazendo-a penetrar na platina e atravessar a lâmina. O espelho na fonte de luz do microscópio composto desempenha um papel importante. Ele reflete a luz proveniente de uma fonte externa para dentro do microscópio. Essa luz é direcionada para a platina, que é onde a amostra a ser observada é colocada, e atravessa a lâmina contendo a amostra. Assim, o espelho ajuda a direcionar a luz de forma eficaz para que o objeto em observação possa ser visualizado com mais clareza sob o microscópio. Qual dos seguintes instrumentos é um microscópio simples? Lupa. A lupa é um instrumento óptico que tem apenas uma lente, e é capaz de aumentar a imagem de um objeto em até 20 vezes. Portanto, a resposta correta é que a lupa é um microscópio simples. Como você calcula o aumento ao observar um material com uma ocular de 10x e uma objetiva de 20x no microscópio composto? (200x). Quando usamos um microscópio composto com uma ocular de 10x e uma objetiva de 20x, multiplicamos esses dois números para encontrar o aumento total. Então, 10 vezes 20 é igual a 200. Isso significa que o objeto que estamos observando parece 200 vezes maior do que o seu tamanho real. Assim, podemos explorar detalhes minúsculos de materiais sob o microscópio. O que os seres vivos fazem com o ambiente em que vivem? Os seres vivos interagem com o ambiente, modificando-o, e ao mesmo tempo sendo influenciados por ele. Os seres vivos interagem com o ambiente, modificando-o e sendo influenciados por ele, uma relação mútua entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Qual é a função principal do microscópio eletrônico? Realizar grandes ampliações, em 200x ou mais. Qual a sua função principal? Ampliar objetos milhares de vezes mais do que um microscópio de luz. Observar detalhes minúsculos que não podem ser vistos com um microscópio de luz, como a estrutura interna de uma célula ou de um vírus. Desvendar os segredos da vida e ajudar os cientistas a entender como as células funcionam e como as doenças se desenvolvem.
Qual dos seguintes instrumentos é um microscópio composto? Microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico é um tipo de microscópio composto que utiliza um feixe de elétrons para formar a imagem do objeto. Portanto, a resposta correta é que o microscópio eletrônico é um microscópio composto. O que é uma vantagem do microscópio eletrônico de varredura? Habilidade de esquadrinhar espécimes de espessura variada e mostrar detalhes da sua superfície. Uma vantagem do microscópio eletrônico de varredura é a capacidade de produzir imagens tridimensionais de objetos muito pequenos. Ele utiliza um feixe de elétrons para explorar a superfície de uma amostra, gerando imagens detalhadas que revelam a forma e a textura da amostra em uma escala microscópica. Isso ajuda os cientistas a entender melhor a estrutura e as características de diversos materiais e organismos, contribuindo para avanços em várias áreas da ciência, como biologia, física e química. A quem é acreditado a construção do primeiro microscópio composto em 1590? Hans Zacharias Janssen. A construção do primeiro microscópio composto é geralmente creditada a Zacharias Janssen, um fabricante de lentes holandês, e seu pai Hans Janssen. Eles desenvolveram o microscópio composto por volta de 1590. Este tipo de microscópio é chamado composto porque usa mais de uma lente para aumentar a imagem. O microscópio composto é fundamental para a observação de objetos pequenos, como células, e é uma ferramenta essencial na biologia e em várias outras disciplinas científicas.